Rapaz, agora essa live cai, meu amigo. Olha quem foi que entrou aí na live. Rapaz, esse André não é gente não. Galera, o André, a Milena botou 50 corações aí, né? Vermelho, preto, azul, branco, amarelo. O André, ele tem todos os corações possíveis. O André tem um coração verde da Defensoria, tem um coração vermelho do MP, tem um coração... qual é o dos delegados? É o pretão, caveira, preto, dos delegados. Tem um coração... rapaz, o homem aí tem a coleção, tem o arco-íris dos corações. Tá? Aí tem coração, meu. Outro monstro, galera, o André. Sigam lá o André. Quem não conhece ainda, esse cara é fantástico. Simplesmente fantástico. Quem conhece sabe o que eu tô falando, né? André aí é demais. Ele devia distribuir essas aprovações deles aí com o resto da galera, pô. Fica concentrando as aprovações. Ele e a Milena ficam concentrando aprovações. Aí não dá certo, pô. O egoísmo, rapaz. Egoísmo é grande, rapaz. Egoísmo é grande, rapaz. Rapaz, pessoal, o Andrezão, nós estamos com uma dobradinha muito boa nos cursos de discursiva da E3C. Eu elaboro os casos, né? E o André corrige. Meu amigo, esse André tá pra matar a galera, rapaz. Tá pra matar o povo nessa correção. Tem gente tirando, tem gente devendo que não vai pagar na realização de 5 concursos, devendo ponto. Tem gente que ficou com menos 40, a prova valia 10, aí fica com menos 40. O homem é pesado, rapaz. Não brinque em serviço, meu amigo. Não brinque em serviço. Simplesmente fantástico. Coitado dos alunos sofrem, viu, André? Bem, vamos voltar. Já estabilizou aqui, galera. Mas, Andrezão, já vi aí que o nosso patrão, Mestre Cicinato, vai botar você numa live aqui também. Merece, viu? Show. Live top também. O André, minha Milena, é linha por linha, palavra por palavra. Não é brincadeira. Não é brincadeira, meu amigo. Simplesmente fantástico. Não tem, digo a vocês, não tem uma única correção nesse Brasil que chegue perto do que o André faz. Nenhuma. Nenhuma. Quem foi meu aluno e é meu aluno sabe como eu corrijo. Gostava. Imagine quando você conhecer uma correção do mestre André. Aí esqueça. Esqueça. Aí você vai ter uma outra realidade de prova discursiva. Outro padrão. Outra realidade. Outra realidade mesmo. Vamos lá, galera. Vamos avançar. Sim, voltando. Então nós vimos aí que em relação ao recurso adesivo, galera, o recurso adesivo, ele segue a sorte do recurso principal. Se o recurso principal é não admitido, se o recurso principal não é acolhido, sinto muito, o recurso adesivo ele vai embora. Tá? Ele vai embora, ele perde a sua razão de ser. Tá? Então essa é a lógica essencial. E olha o que diz, o que nos interessa mais aqui. Olha o que diz o parágrafo, galera, segundo, que é do 997, que é de interesse muito grande para essa questão. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. O que acontece com o recurso adesivo, galera? Se o recurso principal é uma apelação, qual vai ser o recurso adesivo? Um recurso de apelação. Se o recurso adesivo se o recurso principal é um RESP, qual vai ser o adesivo? Um RESP. Se o recurso principal é um recurso extraordinário, qual vai ser o recurso adesivo? Um recurso extraordinário. Essa é a lógica. Grande Daniel, meu amigo. Olha, agora nós estamos falando de mestre e chegou outro. Isso é um monstro, meu irmão. Você quer saber de direito previdenciário? Acabou aqui, acabou a live. O homem chegou aí para quebrar com a vida da gente. Durante esse tempo que eu tive muito adoentado,
Muito obrigado, meu amigo, pelas mensagens. Que Deus lhe abençoe, cara. Um grande abraço. Galera, cola nesse homem aí. Quem não gosta de previdenciário, vai mudar um pouquinho aí o seu ponto de vista em relação à matéria, viu? Voltando. Então, tem que ser da mesma espécie. Só que o nosso caso, o que foi que ele retratou, galera? O nosso caso retratou a interposição de um recurso adesivo extraordinário a um recurso principal especial. Recurso adesivo extraordinário foi interposto de um recurso principal especial. Você não disse que o recurso tem que ser da mesma espécie, os mesmos requisitos que o recurso principal, o adesivo não tem que seguir a mesma sorte? Galera, sim. Só que é aí que entra o denominado recurso adesivo cruzado. Quando o recurso adesivo é apresentado em relação a um recurso independente e distinto, cruzado. Você tem um RE de um RESP principal e vice-versa. Esse é o recurso adesivo cruzado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Você sabe que para interpor um recurso há o interesse de agir, como um elemento indispensável do acolhimento do recurso. É um pressuposto, inclusive, intrínseco dos recursos, o interesse de agir. Só que esse interesse de agir, galera, ele é aferido pela lógica da sucumbência. Vai ter interesse de recorrer aquele que é sucumbente. Não sendo sucumbente, o indivíduo não tem como recorrer. Essa é a lógica não só de recurso adesivo, de qualquer recurso. De qualquer recurso. E nesse caso nosso, veja, ele ganhou na apelação. Mas ele ganhou no fundamento infra e perdeu no fundamento constitucional. Qual é o receio de Pablo? O receio de Pablo é que ele perca a demanda no recurso especial. E perdendo no recurso especial, como ele não pôde interpor o RE, para ele a matéria estaria fechada, acabada. Estaria acabada. Certo? Nesse caso, galera, a doutrina começa a admitir, embora não tenha manifestação da jurisprudência do STJ, que nesse caso, ainda que não tenha sucumbência na matéria, a sucumbência seja especificamente nos fundamentos, o cara sucumbiu no fundamento, simplesmente no fundamento constitucional. Ele ganhou, mas ele ganhou no fundamento infra, mas ele perdeu no fundamento constitucional. Qual é o medo dele? Que lá no RESP ele tenha a sua pretensão revertida. E o que é que ele faz para preservar cautelamente o seu interesse? Quando o apelado interpõe um RESP, ele adesivamente apresenta o RE. Para quê? Ele apresenta esse RE condicionado, galera. Para que esse RE seja apreciado no STF só se o RESP do recorrente for admitido e julgado favorável no STJ. É por isso que esse recurso adesivo cruzado, ele é condicionado e só é apreciado se o recorrente no RESP for vencedor na demanda. Esse é o recurso adesivo cruzado. É um recurso condicionado. E ele funciona como uma espécie de cautela, porque senão haveria a preclusão. Quer dizer, o TJ em apelação julga favorável a outra parte, só que julga favorável a uma das partes, só que julga favorável com fundamento infraconstitucional. A parte que ganhou, galera, ela não tem como recorrer autonomamente em recurso extraordinário, ela ganhou. Não tem como recorrer autonomamente em RESP, ela ganhou. Mas aí ela vê a parte adversa recorrendo. Qual é o medo dela? Pô, meu fundamento constitucional não foi apreciado. Eu vou fazer aqui uma de gato escaldada. Eu vou interpor o meu RESP, o meu RE, para que, se ele conseguir a vitória no RESP lá no STJ, meu RE seja avaliado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Esse é o recurso adesivo cruzado. Esse recurso adesivo cruzado, ele quebra a lógica de que os recursos
independente e adesivos sejam da mesma espécie. O recurso adesivo cruzado é um recurso necessariamente, galera, necessariamente condicionado, porque ele só é analisado se houver a mudança da decisão no recurso especial. Se não houver essa mudança da decisão no recurso especial, acabou, eu nem aprecio o RE. Tá? Então, é um tema interessante. Quem analisou, quem leu o nosso material, está lá na parte final, é o último conteúdo de teoria geral dos recursos. Então, dê uma analisada e acompanhe que está lá bem explicadinho esse tema, certo? No material gratuito que foi disponibilizado. E a Milena pergunta, se ele não oferecer o recurso adesivo cruzado, ele não mais poderá alegar a matéria posteriormente. Exatamente, Milena, esse é o problema, a matéria fica preclusa. Ah, professor, mas ele não pode interpor um RE da decisão lá no STJ? Pode, mas lá vai ser outra razão de ser, e não aquela definida e julgada no âmbito da apelação por cautela. É como se esse RE fosse uma contra-cautela mesmo. Ele está ali como um soldado de reserva. Se eu perder no RESP, o meu RE tem a possibilidade de ser apreciado lá no STF. Perfeito, Milena. Show. Muito obrigado pela análise. Vamos à leitura aqui, então, dos itens da questão de número 2. O recurso especial interposto por Tenório deve ser inadmitido. O recurso especial interposto por Tenório deve ser inadmitido, tendo em vista que era impositiva a interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial. Galera, qual foi o fundamento da decisão recorrida? Simplesmente fundamento infraconstitucional. Ora, se o fundamento foi infraconstitucional, o cara tem que interpor RESP mesmo. RESP. Fundamento infraconstitucional. RESP. Tá? Errado. O item é apenas RESP. Claro, você não pode se esquecer que a jurisprudência é pacífica, galera. Se houver fundamentos constitucionais e infraconstitucionais na decisão, tem que ser interposto, devem ser interpostos RE e RESP sob pena de inadmissão se for interposto apenas um dos recursos. Isso é pacífico, tá? Então, letra A não é o nosso GABA. Pablo dispõe de interesse para a interposição autônoma de recurso extraordinário. Galera, Pablo não ganhou a questão. Como que Pablo vai ter interesse de interpor autonomamente o recurso se ele ganhou? Ele não é sucumbente, ele ganhou autonomamente, não. Ele só tem uma chance, que é o recurso adesivo cruzado, condicionado, mas autonomamente não. Autonomamente não. Errado. O recurso extraordinário interposto por Pablo deve ser inadmitido, tendo em vista que a recorribilidade adesiva só é permitida para recursos da mesma espécie. Acabei de explicar ao meu aluno que, quando os recursos forem de espécies distintas, essa possibilidade de recurso de espécie distinta é exatamente uma exceção, sendo viável no caso em análise, no recurso adesivo cruzado. Então, errado o item. Tá? Errado o item. A análise, letra D, a análise da admissibilidade dos recursos extremos interpostos deve ser iniciada perante o STF. Não, galera, já vimos que em relação ao RE e ao RESP, a admissibilidade é feita no juízo de origem. Tá? Não há admissibilidade apenas no Tribunal Superior. A admissibilidade começa no juízo de origem, diferentemente da apelação. Né, gente? A apelação não tem mais juízo de admissibilidade. Há uma mera remessa ao órgão superior e não propriamente juízo de admissibilidade. Letra E. É legítima a interposição do recurso extraordinário por Pablo, sim, sob condição de somente ser processado se o recurso especial independente for acolhido. Perfeito. É o nosso item E, que trata exatamente do cabimento do recurso adesivo cruzado, ok? A Lise pergunta, professor, existe algo sobre essa relação principal-acessório no que tange aos embargos de declaração? Existe, sim. Que vai estar ligada principalmente ao efeito suspensivo, né? Que é a ideia de gravitação nos embargos de declaração. Diz o seguinte: os embargos de declaração sempre terão o mesmo efeito da decisão subsequente.
Quer dizer, se a decisão subsequente tiver eficácia suspensiva, os embargos também terão eficácia suspensiva. Se a decisão subsequente tiver eficácia apenas devolutiva, os embargos de declaração também terão apenas eficácia devolutiva. Ou seja, há uma gravitação aí nos embargos de declaração no que se refere à decisão subsequente em relação aos efeitos, viu, Lise? Muito bem lembrado, tá? Milena pergunta se da decisão no RESP couber RE, haverá a possibilidade de RE. Claro. O problema é que a matéria aí é outra, né, Milena? O risco seria porque o fundamento provavelmente será mais aquele, não será mais aquele. Exato, a matéria seria outra. A matéria seria outra, perfeitamente. Show, vamos lá. Muito bem, galera, questão de número 3, né? Vamos avançar para a questão de número 3, galera. O que vocês marcaram na 3, galera? A 3 é tranquila, né? O pessoal do coração vermelho vai ficar doido, mas a 3 aqui é tranquila demais. Tranquila demais. Galera, veja só. Vamos voltar ao CPC, que a 3 vai tratar de um ponto específico aqui do CPC, que está lá no parágrafo 2º do 3, parágrafo 2º 3 do 997. Leia comigo o parágrafo 2º 3 do 997. O recurso adesivo, olha o que diz aqui, é interessante, é importante. O recurso adesivo não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Quer dizer, o que fala aqui o CPC? Reafirmo. Se o recurso principal, em razão da gravitação, não for admitido, o adesivo também não tem viabilidade. Se o recurso principal não for conhecido em razão da gravitação, o adesivo também não tem viabilidade. Tá? Então, essa é a lógica que aqui está. Tá? Só que há um detalhe interessante, galera. Em muitos casos, quando no recurso adesivo a parte era beneficiada de uma decisão antecipatória dos efeitos da tutela recursal, quer dizer, eu tenho um recurso principal e tenho um recurso adesivo. O recurso adesivo vai seguir sempre a sorte do recurso principal. O que acontecia aqui? No recurso adesivo, que é o acessório, evidentemente, havia uma antecipação de tutela recursal. Nessa antecipação de tutela recursal, o que acontecia? Aí o cara que interpôs o recurso principal, o recorrente, ele vê o seguinte: olha, essa antecipação de tutela recursal vai me prejudicar. O que eu vou fazer? Vou desistir do recurso principal para que o recurso adesivo com essa tutela antecipada também perca sua eficácia, né? Deixe de tramitar, seja extinto, tá? E assim ocorria em muitos casos. O cara do recurso principal desistia do seu recurso só para frustrar a eficácia da antecipação de tutela proferida no recurso adesivo. Então, o que nós tínhamos aí? Uma inevitável... Isso mesmo, Rebeca. Fiz essa pergunta para você, é verdade. Prazer ter você aqui também. Uma inevitável fraude à eficácia da decisão em antecipação de tutela, gente. Havia uma ineficácia, uma fraude à decisão em antecipação de tutela. Era simples. Eu vou utilizar aqui a jurisdição simplesmente naquilo que efetivamente me favorecer. Na hora que eu tiver alguma decisão no sentido contrário, eu desisto e o processo para. Olha como é bom deixar ao arbítrio do direito potestativo do recorrente a eficácia de uma decisão do tribunal. E o STJ, analisando essa circunstância, ele entendeu o seguinte: nesse caso que há antecipação de tutela no recurso adesivo, o recorrente não poderá desistir do principal, disse o STJ. Porque se ele desistisse, haveria uma nítida e manifesta fraude processual, utilizando a jurisdição como uma espécie de manipulação. Então, o STJ entendeu que nessa circunstância vai haver uma necessidade inevitável de manutenção
da decisão no recurso principal. Ou seja, aquele direito potestativo de desistir do recurso, que todo mundo fala é um direito potestativo, o cara desiste a hora que ele quer, não cabe aqui quando eu tenho um recurso adesivo e o adesivo tem antecipação de tutela. A parte que recorreu principalmente não vai poder desistir. Cíntia, um grande beijo, minha amiga. Essa é a lógica. Então essa decisão do STJ ela é fantástica, ela é excelente. Ela é muito boa porque, como a Milena diz muito bem, ela visa a afastar a conduta de má-fé do recorrente principal. Senão, evidentemente, estaria estimulando a conduta de má-fé. Show de bola, é exatamente isso mesmo. Foi essa a pretensão do STJ. Só que eu entendo, galera, que essa decisão do STJ ela não é uma decisão muito correta. Meu ponto de vista, o STJ ele força a barra. Ele poderia muito bem harmonizar as duas coisas. Manter o caráter potestativo, né? Manter o caráter potestativo do direito dos recursos, permitindo a desistência. Olha aí, o Jefferson já botou o recurso que justifica a decisão. Exatamente, Jefferson. RESP 1.285.405. O STJ poderia simplesmente, galera, aceitar a desistência e destacar que, nesse caso, o recurso adesivo teria vida própria. E aí harmonizaria as duas coisas. Manteria o direito potestativo do recurso e manteria vivo o recurso adesivo como se fosse um recurso autônomo. Ok? Essa seria a lógica. Portanto, galera, muito cuidado. E aí vamos a uma outra informação importante, interessante demais. Nós sabemos que o Ministério Público, essa aqui vai para quem tem o coração vermelho. Nós sabemos que o Ministério Público ele pode recorrer se ele atua como parte ou se ele atua como fiscal da ordem jurídica, antigamente fiscal da lei, custo legis. Ele pode recorrer, tá? Nós sabemos também que o terceiro interessado, se ele comprovar interesse legítimo nos termos do próprio CPC, o terceiro juridicamente interessado pode recorrer, pode apresentar recurso. Isso é inequívoco, tá? Um beijão, Nayana, para vocês todos aí da Alcides Freitas, na Matinha, Teresina. Pode recorrer. E nessa circunstância, galera, surge um embate interessante. E o Ministério Público pode ou não pode recorrer como fiscal da ordem jurídica, recorrer adesivamente? Meu aluno, a doutrina majoritaríssima entende que o MP não pode recorrer adesivamente quando o MP ostentar a qualidade de apenas fiscal da ordem jurídica. Porque faltaria ao MP o requisito da sucumbência. Ora, ele não era parte no processo. Como ele não era parte no processo, ele não vai ter sucumbência. Se não vai ter sucumbência, como ele vai recorrer adesivamente? Não cabe recurso adesivo do Ministério Público quando o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica, porque ele não é sucumbente. Agora, evidentemente, se o Ministério Público atua como parte, geralmente como substituto processual, geralmente ele vai ter a recorribilidade como recurso adesivo normalmente, tá? Normalmente, ok? E o terceiro juridicamente interessado também não pode recorrer adesivamente, porque ele não foi sucumbente no processo. Então, diante dessa circunstância, ele tem a legitimidade para apresentar recurso próprio, mas não detém a legitimidade para recorrer adesivamente, porque ele não é sucumbente no processo. Como a sucumbência é um dos requisitos indispensáveis à interposição do recurso adesivo, quem não sofre os efeitos da sucumbência não pode, de maneira nenhuma, recorrer adesivamente. Ok? Portanto, são essas as considerações em relação à questão de número 3, que trata da relação de acessoriedade e principal no recurso adesivo. Vamos à leitura do caso. Carlos manejou ação possessória frente a Renato, postulando a reintegração de posse do bem de sua propriedade. Além disso, buscou a reparação frente a danos materiais e morais. Então, veja os pedidos do autor. A possessória para a reintegração
e pedido de dano material e dano moral, ok? Sob a alegação de que o requerido teria, por ato ilícito, invadido seu imóvel e, além disso, causado dano à sua personalidade e ao seu patrimônio. O feito foi julgado parcialmente procedente, apenas para determinar a reintegração. Quer dizer, o julgamento foi parcialmente procedente, determina-se a reintegração e nega-se o dano material e o dano moral, tá? Sim, pode, aí perfeito, Liz, porque lá ele atua como substituto processual. Exatamente. Voltando. Diante da sucumbência recíproca, por que a sucumbência foi recíproca? O autor ganhou na reintegração de posse. O réu saiu vencedor no dano material e no dano moral. Sucumbência recíproca, né? Carlos interpõe apelação, apresentando o Roberto recurso adesivo, em recurso adesivo sua pretensão, na qual postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que continuasse na posse. Veja, o recorrente principal recorreu para quê? Para ter dano material e dano moral. O recorrente adesivo recorreu para quê? Recorreu para que ele seja mantido na posse. Então, recurso principal e recurso adesivo manejado. Ao apreciar a demanda, o que o relator decidiu? Antecipou os efeitos da tutela recursal em favor de Roberto, que é o recorrente adesivo, mantendo o réu na posse do bem. Olha só, tivemos aqui uma antecipação de tutela recursal no recurso adesivo, tá? No recurso adesivo. Quer dizer, havendo uma antecipação de tutela no recurso adesivo, incabível a desistência no recurso principal. A resposta é simplesmente essa, tá? Vamos aos itens. O item A. Por ser espécie recursal autônoma, persistirá o recurso interposto por Roberto, ainda que Carlos desista de sua pretensão recursal. Não. O recurso apresentado por Roberto é um recurso adesivo, não é pretensão recursal autônoma. Portanto, letra A está fora, não é o nosso gabarito. Errado. No caso em análise, Carlos não poderá desistir da apelação interposta. Letra B, não é isso, galera? Carlos não poderá desistir porque, segundo o STJ, houve o deferimento de tutela no recurso adesivo. Quando há deferimento de tutela no recurso adesivo, a parte não poderá desistir do recurso principal. Então, letra B já seria o nosso GABA. No caso em análise, vamos ver o equívoco da C. O recurso apresentado por Roberto segue a sorte do recurso apresentado por Carlos, de modo que a desistência... Errado, já vimos que não há desistência, né? Já vimos que não há possibilidade de desistência. Mas fica aqui a minha ressalva. O STJ errou nesse entendimento porque ele poderia simplesmente permitir a desistência, mas mantendo vivo o recurso adesivo. Somente isso, não ia ter prejuízo nenhum a ninguém. Tá? Letra D. Caso a ação tramitasse nos juizados especiais, seria possível o manejo de recurso adesivo inominado. Galera, errado. A interpretação é taxativa do cabimento do recurso adesivo. Só cabe o recurso adesivo em 3 hipóteses. Não é isso? Apelação, RE e RESP. Pronto. Tá? Somente nessas 3 hipóteses. Então, incabível no âmbito dos juizados. Por esse mesmo motivo, incabível recurso adesivo de decisão interlocutória, agravo de instrumento. Portanto, incabível o recurso, errado o item E. De fato, o nosso gabarito é o item B de bola, B de bom aluno, tá? Em síntese, é esse o objeto aí da questão de número 3, galera. Muito bem, meu querido aluno. Alguma dúvida aí? Quem tiver alguma dúvida aí em relação a 3, mande aí por gentileza, para a gente fechar a nossa aula. Muito bem, galera, não se esqueça, eu creio que a live vai ficar salva. Quem quiser rever depois, dê uma olhada com calma. Todas as questões que nós abordamos aqui foram questões que estão nos nossos materiais de apoio. Quem quiser acompanhar os materiais, veja lá na E3C como ter acesso a esses materiais, que você vai ter aí um conteúdo básico, mas também o conhecimento de conteúdos diferenciados, principalmente em temas
processual penal com o mestre Johnny. Sábado eu estou de folga. Vem o mestre aí com direito processual. Não percam, galera. Vocês vão comprovar o nível dessa criança que eu estou dizendo com vocês. O cara é um monstro, tá? Estejam conosco. Galera, um beijão a todos. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela interação. Fantástica, como sempre. A próxima live vai ser da Milena, certo? Então, Milena vai falar de processo penal, processo civil, vai falar de direito constitucional, direito penal, direito internacional. Então, próxima live vai ser da Milena também. Galera, o Cicinassi está me falando aqui que a live do professor Johnny vai ser na quinta-feira essa semana. Então, de modo excepcional, quinta-feira às 18h. Acompanhe, galera, vai ser muito, muito, muito bom. Vocês vão perceber o nível do professor que eu estou falando. O cara é simplesmente fantástico, um cara excelente. Vocês vão aprender bastante. O material nosso de inquérito está muito bom. Acompanhe e vocês terão essa live aqui na quinta-feira, dia 18. A ETC vai fazer as publicações referentes para que vocês possam acompanhar conosco.